Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, terça-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Terça-feira, rezamos a Deus pelos santos anjos da guarda. Agradecemos a Deus por nos ter dado estes seres que nos acompanham em todos os momentos da nossa vida. Nesta terça-feira, gostaria de começar com vocês uma meditação a partir de um texto muito antigo, muito provavelmente do século II, carta a Diogneto, sobre os cristãos no mundo. Desde sempre foi uma preocupação dos cristãos do primeiro século da era cristã e hoje uma preocupação para todos nós. Como vivem os cristãos? Como se comportam os cristãos no mundo? Neste mundo que é cada vez mais secularizado, paganizado, que ignora a fé, a religião e tantas outras coisas e que enfrenta uma crise terrível de identidade, por que não dizer uma crise de fé? Escreve o autor: os cristãos não se diferenciam dos outros homens, nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. De fato, não moram em cidades próprias, nem usam linguagem peculiar, e a sua vida nada tem de extraordinário. A sua doutrina não procede da imaginação fantasista de espíritos exaltados, nem se apoia em qualquer teoria simplesmente humana, como tantas outras. Moram em cidades gregas ou bárbaras, conforme as circunstâncias de cada um. Seguem o costume da terra, quer no modo de vestir, quer nos alimentos que tomam, quer em outros usos. Mas o seu modo de viver é admirável e passa aos olhos de todos por um prodígio. Habitam em suas pátrias, mas como de passagem. Têm tudo em comum, com os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Todo país é estrangeiro, e todo país estrangeiro é sua pátria, e toda pátria é para eles uma terra estrangeira. Casam-se como toda gente e criam seus filhos, mas não rejeitam os recém-nascidos. Têm em comum a mesa, não o leito. Nesses dois parágrafos deste primeiro ponto desta carta, que coisa interessante. O autor apresenta os cristãos vivendo uma vida comum, como todos os outros. No entanto, o seu modo de viver é extremamente observado e é algo que arranca elogios. O modo de viver dos cristãos não pode ser outro, a não ser o modo de Jesus. E chama-me bastante atenção quando ele diz assim: casam-se como toda gente e criam seus filhos, mas não rejeitam os recém-nascidos. Nesse contexto que nós estamos vivendo, quantas vidas não são ceifadas? Quantas crianças mortas, vítimas da crueldade humana? Os cristãos defendem a vida. Os cristãos acolhem a vida como um dom de Deus, como um verdadeiro presente de Deus. Têm em comum a mesa, não o leito. Os cristãos se reúnem, os cristãos celebram, os cristãos partilham a vida e vivem de modo coerente a sua fé. Amanhã daremos sequência a mais 2 parágrafos deste texto. Tomo o texto do Santo Evangelho desta terça-feira, Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditou em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Dizia ontem que esta semana é a semana de preparação para a ascensão do Senhor, a entrada de Jesus no céu, o retorno de Jesus para o céu, a festa da ascensão do Senhor. E o texto hoje continua nesta mesma perspectiva. Jesus dizendo aos discípulos da sua partida. Os discípulos parecem ficar entristecidos com a notícia da partida de Jesus. Mas ele diz: não fiqueis tristes, é bom para vós que eu vá, porque se eu for, vai chegar o defensor. Se eu for, vai vir o Espírito da verdade sobre vós, que vai revelar ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, diz o texto, diz o próprio Jesus, porque não acreditaram em mim, porque rejeitaram o Senhor, porque fecharam o coração a Ele. A justiça, porque vou para o Pai. Jesus cumpriu toda a justiça, cumpriu toda a lei, nele se cumpriu a lei, os profetas, tudo o que havia sido previsto. E o julgamento é que o chefe do mundo já está condenado, porque Cristo derrotou, porque Cristo venceu. Meu irmão, minha irmã, uma abençoada terça-feira, que este dia seja para todos nós uma oportunidade a mais de vivermos intensamente a palavra de Deus.